Olá, 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 olá. Hoje, dia 4 de abril de 2017, essa bolsa é linda. Agora são 9h20 da manhã, o mercado já abriu. Ele está levemente negativo, mas está consolidado no gráfico de 60 minutos, mini índice, ok? O mercado hoje provavelmente vai ficar meio enrolado, como tem ficado esses últimos dias. Então, o day trade está meio complicado. Aproveitando que o day trade vai estar complicado, deixa eu aproveitar para fazer um vídeo para explicar um pouquinho dois conceitos. E esses dois conceitos são conceitos básicos da análise técnica. Um é o alinhamento de tempos, de dois gráficos de tempos diferentes. E o outro é a teoria de Dow. Topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes, tendência, ok? Então vou aproveitar e vou fazer uma análise da Petrobras. Até nessa análise vocês vão descobrir por que eu fiquei fora desse papel por esses dias. Então é bem básico o que eu vou estar explicando, vou tentar ser o mais breve possível. São conceitos importantes, são conceitos essenciais, né? A gente não pode perder a essência da análise, porque quando a gente põe indicador a gente esquece de todo o resto. E por isso que a gente acaba sofrendo muitas vezes em alguns trades. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Então vamos fazer aqui a Petrobras. Eu estou numa outra plataforma, não estou usando a Nelogica, a Profit Chart, porque como eu tenho muitos estudos já nele, fica muito poluído. Então eu vou usar aqui o Trade Zone. Tem menos recursos aqui, gráficos para poder mostrar. Eu não tenho nesse computador o Point of Fix, não consigo instalar nele, é um Mac. Mas vamos lá, tentar fazer aqui. Esse é o gráfico semanal, ok? E a primeira coisa que a gente vai ver no gráfico e no price action é conseguir identificar topos e fundos, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco mais para ficar mais visível aqui e ficar fácil o entendimento. Vamos lá. Eu tenho aqui, isso aqui é um fundo, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Deixa eu ver qual que é a setinha aqui. É esse aqui, né? Certo. Então aqui eu tive um fundo, ok? Não, não. Bom, e como é que eu considero que é um fundo? Porque quando ele faz um candle e depois ele rompe o topo desse candle, ele está começando a confirmar um fundo. A confirmação ela se dá exatamente depois do rompimento do segundo candle, que é esse daqui, esse vermelhinho foi rompido, e aí ele confirmou essa subida, ok? Então ele subiu, aí chegou aqui, fez um candle menor, né, furou o fundo desse candle, e ele não foi furado. Esse candle aqui, esse segundo candle, ele não foi furado, não teve um terceiro candle aqui para baixo. Então ele não é topo. Então ele continua. Aqui depois ele subiu, ainda é subida aqui, né? Furou esse candle, desceu, não foi confirmado. O terceiro candle não furou o segundo candle. Subiu, aí fez esse candle. Aí ele engolfou esse candle menor, aí ele furou esse candle aqui com esse candle aqui. Ele foi confirmado uma descida aqui. Então vamos colocar aqui. Ele teve uma descida aqui. Ok? Então confirmou aqui um topo. Tá? Aí ele desceu. Foi rompido aqui. Segundo candle. Engolfou esse daqui. Ele foi rompido aqui. Então aqui já teve mais um fundinho aqui. Ok? Ó. Então eu tenho topo, fundo maior do que o fundo, e aqui ele inicia a sua onda 3. Onda 1, onda 2, onda 3. Ok? Quando é que ele confirma? Ele confirma no rompimento desse candle aqui, que é o segundo candle, rompeu, subiu. Ok? Depois disso, ó, ele teve um topinho aqui muito singelo, aqui em cima. Ok? E ele fez um fundinho aqui, ele rompeu esse topo aqui, esse fundo aqui nesse candle,
e ele confirmou aqui também uma subida, ok? Então, só para a gente pegar o conceito básico, que a essência dos estudos, eles estão aqui, tá? Para a gente saber. Agora, sim, eu tenho um movimento completo. Topo, fundo, topo maior, fundo maior do que o anterior, ok? Então, tendência de alta. Aí ele chega aqui em cima, isso no gráfico semanal, tá? Ele faz um topo, ok? Aí ele desce, rompeu o segundo grau, aqui, pronto. Aí subiu, fez um topo aqui. É legal vocês irem brincando com isso, porque quanto mais vocês fizerem isso, mais tendência vocês vão conseguir enxergar nos gráficos de vocês, ok? Isso aqui deu errado, né? Deixa eu puxar ele ao contrário aqui. Mais fácil. Essa é uma ferramenta que eu não costumo usar, mas vamos lá. Ok? Aí ele desceu, rompeu esse, ele engolfou aqui, rompeu aqui, segundo candle aqui. Então teve mais um fundinho aqui, certo? Pronto. Aí aqui também, depois vocês vão treinando, eu não vou gastar muito tempo, porque eu quero é mostrar aqui para vocês por que fica complicado às vezes entrar numa operação e você acha que tudo vai dar certo, mas se você não prestar atenção em alguns detalhes da análise técnica, você acaba sofrendo. Olha como ficou complicada essa região. No semanal, né? Estou mostrando o semanal, ok? E agora ele fez esse último fundinho aqui e foi confirmado ontem, ok? Então ele subiu e rompeu o segundo candle aqui. Então ontem ele confirmou. Bom, qual que é a tendência agora? Ó, eu tenho um topo menor que o topo anterior e um fundo menor que o fundo anterior. Então ele está subindo. O que é isso? Isso aqui é um descanso. Então qualquer hora ele vai subir e cair, tá? No semanal. Então ele está em tendência de baixa, o Petrobras, no semanal, ok? Vamos guardar então essas setinhas para saber onde foram os topos e fundos do semanal. Então aqui, com isso, a gente já conseguiu ver, montar a tendência de um gráfico semanal, por topos e fundos. Aí vai ter um danadinho que vai virar e vai falar assim, poxa, mas eu aprendi que a gente conta topos e fundos depois de 14, 10 candles. Tudo bem, não existe o certo e o errado, ok? Mas o Price Action, ele confirma topos e fundos dessa forma que eu desenhei, tá bom? Se você quiser contar 10 candles para contar um fundo e contar um topo, não tem problema nenhum. Isso vai ficar agora evidenciado no gráfico diário, porque o gráfico diário vai demonstrar exatamente isso que vocês podem estar me questionando, ok? Então vamos voltar lá agora e vamos para o gráfico diário. Então está tudo desenhado, vamos para o gráfico diário. Então lembrando, né, vamos só recordar. O gráfico semanal, agora ele está em tendência de baixa e está fazendo um respiro. Ok. Deixa eu puxar ele mais para cá e vamos nos ater só nesse... Aqui tá bom. Ó, então lá, o topão, né, desceu, subiu, não fez um topo maior que o topo anterior, desceu e não fez um fundo menor do que o fundo anterior. Pronto, aqui eu já tenho uma consolidação, eu já não tenho mais tendência. Então, quando chegou nesse momento aqui, eu já percebi que não tinha movimento. Então, eu podia até ter feito algumas operações aqui, porque antes disso a gente não conseguia ver, né, desse lado esquerdo. Não conseguia ver se ia ser subida ou descida. Então, eu podia até ter feito uma venda, porque ele confirmou a descida aqui nesse gráfico, no rompimento desse fundinho aqui, né? Eu poderia até ter feito essa venda, mas eu teria sido estopado, ok? Pode acontecer. E aí, quando for estopado nesse caso, aí eu já vou bater o olho e vou falar, pô, tá dando uma consolidação. Não vou trabalhar até que ele pegue tendência. Por quê? Porque o gráfico semanal, ele já começou a me mostrar isso. E no gráfico diário ficou evidenciado quando ele volta e me dá stop aqui, ok? Isso é importante no alinhamento dos dois tempos. Agora vamos fazer uma análise aqui
Deixa eu mudar a cor desse candle. Vamos pôr aqui um verde forte. Do candle não, do das setas, né? E vamos fazer essa análise de movimento. Então no diário eu tive uma queda, aí eu tive uma subida, okay? Aí eu tive uma queda, aí eu tive uma subida, ele é mais devagar do que eu, tá? Uma queda, preciso levando em consideração o semanal também, tá? Uma subida, depois uma queda, e agora uma subida. Okay? Isso pela confirmação do gráfico semanal. Ele está subindo, tá bom? Bom, vamos fazer agora uma análise. Então, agora ninguém tem dúvida que a Petrobras está em queda no semanal e está em queda no diário. Aí, aqui aparece bem a pergunta que poderia ter acontecido na parte anterior, que era eu só consigo ler topos e fundos com mais de 10 candles, 14 candles, 12 candles, depende de analista para analista, tá bom? O que eu fiz lá foi uma análise puramente price action. Bom, aí, usando aqui esse conceito, eu sei que ele, uma hora, ele vai descer, ok? E onde são as probabilidades de descida vão ser justamente nos pontos de resistências e suportes do lugar. Então, ele vai bater aqui, que é uma resistência, nessa faixa de 14,83. Aí vocês vão ter que dar uma estudadinha em suportes e resistência. Aqui tem um gap, que acho que é na faixa de 15, pouco menos, 14,97, 15 reais, que é o que eu estou falando. Provavelmente ele vai subir, vai até ali. Nós vamos ter aqui uma LTB, né? Ele é lento, né, esse programa, né? Aqui. Ele vai ter aqui uma LTB, ok? E ele vai ter aqui uma outra LTA que vai servir de resistência. Vai ser essa daqui. Vai pegar esses fundinhos dessa consolidação. Não veio? Demora, né? Muita paciência. Aqui, ó, olha que curioso. Então, tá vendo que ele formou um triângulo simétrico aqui? Rompeu o triângulo, tá subindo, e vocês sabem que eu amo esse padrão, né? Olha só, ele está subindo, ele vai bater aqui, essa LTA bate justamente nessa região, que é o que eu estou falando, que ele possivelmente vai vir aqui. O preço faz o que ele quer. Mas meus estudos são assim, né? Eu faço as projeções e as probabilidades de movimento do gráfico. Então, provavelmente ele vai subir, vai bater aqui, vai achar resistência de suportes e resistências aqui, antigas, e vai ter essa LTA e vai ter uma LTB, então a chance dele voltar aqui é grande. Então, na hora de voltar, pode ser que eu faça uma venda, ok? Mas ele deve voltar muito? Talvez não, talvez ele volte até aqui, mais ou menos. Essa região, né, que agora virou um suporte. Só essa região? Não, aí eu vou começar a desenhar aqui, principalmente pelo gráfico semanal, onde as forças são maiores, ok? Ele pode voltar até 14, 14,80, 13,80, que essa região vai ser forte suporte. Então dá para fazer uma venda? Até dá. De repente ele descer, vir até essa região, quantos por cento vai dar? Vai dar 3,50, talvez não faça porque é curto, mas tá aqui, tá bom? Então tá feito aqui uma análise de topos e fundos, né? Demonstra bem como trabalhar, como evitar trabalhar numa região que você pode perder dinheiro, né?
E aí você tem que aprender outras coisas que eles vão te dar indicação de mudança de movimento, etc. Ele tem aqui um bebê abandonado, eu tenho um vídeo só falando sobre isso, que ele já indicou que ele ia cair mais forte. E aí já poderia ter vendido aqui e vindo até aqui. Quando eu fiz essa consolidação aqui nos 60 minutos, deu 14%, 15%. Tá bom? Ele chegou a bater 18% aqui de fundo. Então, são essas sinalizações. Então, aqui eu consigo mostrar pelo Price Action porque que Petrobras corre risco agora de voltar a descer. Aí, se ele voltar a descer, ele vai ajudar a empurrar a bolsa para baixo, ok? Deixa eu fazer mais alguns comentários aqui. Como é que eu vou fazer agora para apagar essas linhas, hein? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu queria mostrar uma coisa importante. Indicadores, lista. Só um minuto, deixa eu só apagar alguns estudos aqui. Só alguns, só. Vamos ver se ele apagou. Apagou não. Bom, enfim, deixa eu só... Bom, de qualquer forma, ó, tendência de baixa, está subindo agora um respiro. Ele vai chegar aqui mais ou menos em 50%, 61,8% desse movimento de queda e vai voltar a cair. Não preciso nem fazer Fibonacci aqui para poder ver isso. O próprio gráfico já me mostra isso, ok? Deixa eu tirar agora todos esses desenhos e mostrar para vocês agora uma coisa curiosa também, que é o alinhamento, tá? Eu estou alinhado no semanal e estou alinhado no diário, certo? Alguém tem dúvida disso? Tudo é descida, ok? Mas, porém, sobretudo, deixa eu mostrar uma coisa importante. Vou mudar aqui a cor de novo para verde. Vou mostrar uma coisa importante para vocês. Vamos montar aqui também o fundos do diário. Ok? Então ele fez um fundo aqui, comprou aqui e subiu. Tá bom? Só que, ó, utilizando a premissa, eu tive um topinho aqui também. E aí depois eu tive um fundo aqui. Ok? Olha só que interessante. No semanal ele está subindo, certo? Está fazendo só um respiro. E ele não tem topos e fundos ascendentes. Aliás, ele tem topos e fundos descendentes. Agora, no diário, olha só. Eu tenho fundo, topo, fundo maior que o fundo anterior e já rompi esse topinho, que foi onde eu falei que poderia dar compra e teve gente que comprou mesmo. E estava certo a pessoa que comprou. Ele teve um topo aqui e ele rompeu esse topo e subiu. Então, a curtíssimo prazo, o diário está em subida, ele não está em descida. Então, é assim, se eu contar por 14 candles no diário, eu tenho alinhamento de semanal e diário, dos tempos. Tá? Que é double screen. Eu podia fazer o triple screen. Eu poderia usar os 60 minutos também para fazer essa confirmação. Mas aqui eu estou usando só dois tempos gráficos para mostrar alinhamento de tempo. Então eu tenho aqui uma divergência a curtíssimo prazo entre o diário e o semanal. Porque o diário ele já está fazendo aqui uma subida, uma tendência de alta a curtíssimo prazo. Certo? O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vale a pena pelo ensinamento. É um vídeo bem didático e que vai ajudar vocês a evitarem problemas, né, de entrar em operações com grande risco, ok? Por isso que eu evitei entrar nesse papel. Podia até ter tido ganho, mas o risco era grande justamente por falta de alinhamento. Ó, eu tenho topos e fundos ascendentes. Mesmo agora que ele começa a cair, isso aqui é um topo, tá? Maior do que esse. E um fundo maior do que esse. E o que acontece aqui? Olha só como as coisas são, né? Eu tenho o semanal, ele caiu e agora está corrigindo. Ok? E ele pode voltar a cair. Se ele continuar subindo e romper o topo,
ele perdeu a tendência. Então o semanal fica sem tendência. Mas até o momento ele está só corrigindo e a hora que ele fizer um topinho, ele confirma a descida. Ok? E no diário, ele a curtíssimo prazo, ele está em tendência de alta. Aí vocês vão perguntar, e aí, como eu olho isso? Simples, os tempos maiores confirmam as grandes tendências. Então, eu tenho que considerar que o gráfico é o semanal e ele está confirmando uma tendência de baixa. Então, a hora que ele fizer um pivôzinho de baixa, ele fizer o topinho, eu posso começar a pensar em venda. Tá? E aí, o que vai acontecer no diário? O diário ele pode servir para mim de balizador de entrada. Por quê? Porque ele está subindo, ele deveria cair um pouquinho, né? Como eu mostrei lá naquela região de R$13,80 a R$14, voltar a subir e cair. E aí esse seria o melhor momento de venda. Tá? Eu posso vender pelo semanal, colocar o stop no topo, que ele vai formar agora, ou eu posso esperar o diário, agora que está subindo um curtíssimo prazo, cair um pouquinho, subiu, fez um candle acima, e começou a subir e cair, aí eu vendo. E aí eu tenho um stop menor, e aí eu tenho confirmação em alinhamento de 2 tempos gráficos. Aí a minha probabilidade de acerto aumenta. Por isso que eu faço isso nos meus gráficos, né, nos meus ensaios aí de swing trade, e eu tenho um nível de acerto maior, ok? Eu trabalho um pouco diferente, os analistas, o que eles fazem? Eles fazem pelo gráfico de tempo maior, eles já fazem o corte e desce. Eu uso a técnica do Alexander Elder, né? Eu uso tempos, alinhamentos de tempos para confirmar a operação. E o ideal é que eu fizesse isso em 3 telas, né? Que é o triple screen, em 3 tempos gráficos. O diário, o semanal, o diário e o 60 ou 120 minutos para poder fazer uma última confirmação, tá bom? Então, basicamente é isso, para mostrar para vocês como evitar você ter o desalinhamento dos tempos e você entrar numa operação e ficar lá torcendo, né, para a operação ir a seu favor, tá bom? Então, basicamente é isso, é um vídeo aí de 22 minutos, mas é um aprendizado aí, vale a pena. É um conteúdo, tem aula aí, a XP Cobra, aqui é de graça, tá? Aqui o importante é eu poder passar isso e eu também apurar minha técnica, eu conseguir aprender e reforçar a teoria para mim mesmo, ok? Então fica aí a dica, qualquer dúvida, qualquer coisa, me escrevam. A análise da Petro está feita, né? Agora vocês já sabem que é uma queda, né? E se tiver o alinhamento do diário com o semanal, adivinha o que pode acontecer? Uma venda do papel, tá? Posso fazer uma venda. Tá? Mas agora, se ele cair e os tempos começarem a alinhar para cima, eu faço uma compra, tá? Então, basicamente é isso. Fica aí a lição. Qualquer dúvida aí, me contatem. Um abraço, tchau!